Eu sou o Edu, você está no canal Páginas e Claquetes. Como vocês estão vendo aí pelo título do vídeo, esse vai ser o primeiro tema que a gente vai estar abordando. É o primeiro vídeo oficial do canal, espero que vocês gostem bastante, beleza? Então esse é o livro que a gente vai estar falando um pouco, A Revolução dos Bichos. É importante, antes de mais nada, a gente saber que essa não é a tradução literal do livro. A versão dele em inglês, ela está como Animals Farm. No caso, a tradução seria A Fazenda dos Bichos. Mas eu vou explicar um pouco da história e vai dar para entender o porquê dessa tradução, A Revolução dos Bichos. Beleza? Então a gente tem aqui uma história que se passa, obviamente, numa fazenda, certo? O dono dessa fazenda se chama Sr. Jones, beleza? E os animais, eles estão observando que eles estão sendo muito maltratados nessa fazenda. Eles observam que sem eles a fazenda não progride. Por quê? Porque depende deles para que a fazenda dê algum resultado, dê algum benefício. Exemplo, precisa das galinhas para ter ovos, precisa das vacas para ter leite, precisa do cavalo para ter que puxar de uma vaca, de um boi, para poder puxar os maquinários, para poder mexer ali na terra, entendeu? Então, os animais são a parte importante da fazenda. E por que eles deveriam ser dominados por alguém que está maltratando eles? Então, em determinado momento, todos eles se reúnem no celeiro. E ali a gente vai ser apresentado para o líder deles, que é um porco mais velho, chamado Major. O Major ele já está assim, num estágio terminal, a qualquer momento ele pode já morrer, e ele acha necessário juntar todo mundo para poder falar um pouco sobre isso. Então ele vai falar, galera, é o seguinte, a gente está passando por uma situação ruim, eu acho necessário que todos os animais eles tenham direitos, certo? Então eu acho necessário uma revolução. Que, assim, a gente falando de uma forma bem básica, seria praticamente isso. A gente precisa criar algumas mudanças aqui. O porco, o Major, ele vem a morrer, ele acaba deixando esse cargo de liderança meio que vago, só que existem dois porcos que são muito importantes para essa história. Um deles é o Napoleão e o outro é o Bola de Neve. O Bola de Neve, ele vai ser o porco assim, o mais acessível para todos. Ele mostra um espírito de liderança muito bom, em que que os animais conseguem olhar para ele e como realmente um líder, aquele que além de pedir para que eles façam alguma coisa, ele também faz. Então ele ajuda a construir, a mudar algumas coisas ali no sistema ali da fazenda, e os animais gostam muito. O outro porco se chama Napoleão, e é um porco que ele observa a necessidade de utilizar mais de força bruta para esse tipo de melhoria na fazenda acontecer. E o que ele acaba fazendo? Em um determinado momento, ele encontra alguns cachorrinhos que foram abandonados, pega esses cachorrinhos e começa a cuidar deles. Olha a sacada do Napoleão. Esses cachorros vão crescer. E pelo instinto natural desses cachorros, eles vão ser animais ferozes. Então, essa é a sacada do Napoleão. Ele vai utilizar da força bruta. Ou seja, esses cachorros, quando crescerem, serão praticamente a sua força policial dentro da fazenda. Então, enquanto o Bola de Neve está ali ajudando, tanto em força física como também motivacional, o Napoleão, muito pelo contrário, ele é do tipo que, se você não for ou não fizer o que eu estou falando, eu vou simplesmente soltar os cachorros para poder criar essa ordem. A fim de manter a sua autoridade e o seu poder, em um determinado momento, o Napoleão faz com que os cachorros persigam o Bola de Neve, ou seja, ele começa a perseguir o Bola de Neve a fim de ter toda a autoridade, toda a liderança só para ele. Obviamente, para manter a sua vida, o Bola de Neve tem que fugir e acaba saindo da fazenda. Napoleão solta uma mentira no meio de todos os animais, falando que o Bola de Neve é um traidor, e essa mentira é repetida várias vezes e com algumas provas fazem com que os animais realmente acreditem que o Bola de Neve foi um traidor. Muitos não conseguem entender, mas como? Ele ajudava tanto a gente, por quê? Só que, visto que não tem uma opinião contrária e qualquer animal que for contrário pode ser punido, eles decidem aceitar. O livro é bom porque ele aborda temas importantíssimos. A gente observa que no início o problema dos animais era o homem, colocando eles numa situação ruim, de certa forma oprimindo eles. E eles observam que se eles fossem dominados ou vivessem só entre animais, a vida seria muito melhor. Observa-se que no próprio livro, ele tem uma parte aqui onde mostra que os animais eles criaram até um sistema de leis, um sistema de mandamentos. São 7 mandamentos. Olha, o primeiro, tudo que anda sobre 2 pernas é inimigo.
Tudo que anda sobre quatro patas ou que tem asas é amigo. Nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal consumirá bebida alcoólica, nenhum animal matará outro animal, todos os animais são iguais. É muito importante esse último mandamento, todos os animais são iguais, porque é um mandamento que eles inclusive vão deixar escrito na parte superior do celeiro. Então todos os animais que passarem ali vão ver isso, todos os animais são iguais. Só que com o passar do tempo, essa mensagem vai mudando. E eles assim, logo de início não vão observando essa mudança, mas vão sendo acrescentados alguns elementos nessa frase em que vai mudando muito o sentido dela, até o ponto da frase ser: todos os animais são iguais, mas alguns animais são iguais, mais iguais que outros. Ou seja, a gente observa aqui que os animais vão utilizar, no caso, a gente vai ter aqui o Napoleão, né, que no caso vai ser o que vai estar liderando, ele vai começar a utilizar da sua força, da sua inteligência, como motivo de acabar tendo algumas vantagens em cima dos outros. Ou seja, tudo aquilo que eles lutaram para poder ter uma vida melhor vai acabar sendo tirado por alguém que deveria estar apoiando eles, ajudando eles. O livro ele é muito interessante porque ele aborda isso, essa comunicação, essa visão, como se os animais eles tivessem toda essa necessidade de estar sendo dominado por eles mesmos, essa necessidade de ver que assim vai ser a vida melhor e acabar observando que as coisas não foram tão boas assim, certo? Como eu falei, é um livro curto, certo? Eu não vou abordar tanto sobre o livro, porque eu acho que é muito importante a gente estar se surpreendendo, essa necessidade de saber o que vai acontecer no próximo capítulo, isso é uma coisa muito boa. Só que eu quero deixar aqui em destaque um personagem que eu gosto bastante no livro e que me fez ficar muito pensativo toda vez que eu lembro dele, que é o Sansão. Ele é um cavalo. A partir do momento que vocês forem lendo o livro, vocês vão entendendo um pouco sobre o Sansão e eu acredito que vocês vão ter também um pensamento um pouco parecido. Depois que vocês lerem o livro, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam desse personagem e qual dos personagens aqui foi o que vocês acharam também mais interessante, tá bom? Obviamente que quem vai acompanhar o canal nem sempre vai estar gostando de livros. Então, a fim de fazer com que conheça também um pouco da história, a recomendação de filme é também A Revolução dos Bichos. Ele está disponível aí gratuito no YouTube, até o último momento que eu tinha visto, certo? Ele tem duas versões, ele tem uma versão animada e tem também uma versão de animais reais. Eu gostei mais da versão animada, eu acho que combina mais com o tipo de história. Vale muito a pena assistir, eu acho que é uma recomendação muito boa de entretenimento para o final de semana. Eu acredito até que é um tipo de filme que dá para assistir a família toda. Não lembro de nenhum elemento assim que seria tão chocante, mas eu achei um filme muito bom, certo? E outra coisa também boa, bem relacionada ao livro também, é o CD do Pink Floyd, o The Animals. Isso, o Roger Waters, que é um dos líderes, ou foi um dos líderes, né, da extinta banda Pink Floyd, ele se inspirou nesse livro para poder criar esse álbum The Animals. Os títulos das músicas são referentes a animais importantes aqui no livro. A gente tem os cachorros, a gente tem os porcos e as ovelhas. Eu acredito que a música assim, mais propícia para as pessoas gostarem aqui vai ser a música Pigs. Eu acho que ela tem uma melodia assim, mais agradável, é mais fácil, principalmente para pessoas que não curtem Pink Floyd, gostar. Mas hoje em dia eu consigo ver o álbum de uma forma assim, muito boa, eu consigo escutar ele todo, só apenas 5 músicas. Gosto de deixar uma observação clara aqui para Dogs, que é uma música que demorou muito para poder gostar, mas hoje em dia se tornou uma das minhas favoritas desse álbum, certo? Então eu acho que é um pouco disso. Eu recomendo bastante, eu acredito que deve ser entre as listas de livros mais importantes assim para ser lidos, e até para quem está começando, que é uma dica boa de livro, eu acho a Revolução dos Bichos muito boa. Querendo ou não, ela vai abordar um pouco sobre a temática política. Eu sei que muitas pessoas não gostam muito dessa temática, querem estar o mais afastado possível disso, mas eu achei uma forma muito interessante de explicar política utilizando de argumentos assim, animais. Os animais sendo representados aqui como pessoas, ou não sei como poderia dizer bem, que estão inconformadas com o local onde estão vivendo, certo? Eu recomendo bastante você assistir, ou você ler, escutar também essa música do Pink Floyd. São recomendações que eu acho bem agradáveis, para poder estar começando a entender um pouco sobre George Orwell, que no caso é
é o autor aqui do livro, beleza? Espero que tenham gostado, comenta, compartilha, deixa suas opiniões aí do que vocês esperam a mais do canal, certo? É um pouco dessa abordagem, eu vou tentar ser um pouco mais direto, eu acho que é um pouco chata essa abordagem muito técnica, eu acredito que principalmente para quem está querendo começar e quem tem uma noção básica, eu acho que quanto mais rápido a gente for no assunto principal do livro, eu acho que vai se tornando melhor, certo? A gente se vê no próximo sábado, eu fico aguardando aqui vocês e até lá!